meus maravilhindos e minhas maravilhindas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e estejam se cuidando. Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar o nosso objeto de conhecimento, né? Vamos retomar sobre reprodução. Reprodução é uma das principais diferenças entre os seres vivos e não vivos. Ela se baseia na formação de descendentes a partir de um ou dois indivíduos, que passarão sua carga genética para gerações futuras. Isso é essencial para se garantir a perpetuação da espécie. Nós já vimos a reprodução assexuada e agora iremos retomar sobre reprodução sexuada. Para que uma reprodução do tipo sexuado aconteça, deve ocorrer a fusão de dois gametas, certo? Quando ocorre isso, será dioica, quando originada de indivíduos diferentes. Foi preciso de um macho e de uma fêmea. E ela é chamada de monoica se for originada apenas de um indivíduo. Esse indivíduo será hermafrodita e ele terá as duas células reprodutoras, tanto a do macho como a da fêmea, tá bom? A partir da formação do zigoto ou do ovo, originando da fecundação, vai ter o desenvolvimento direto, que é quando o ser vivo, que vai gerar descendentes que vai ser iguais aos seus progenitores, tá bom? O indireto é quando ele nasce uma larva, passa por um processo de metamorfose, para depois, na sua fase adulta, assumir a forma, né? Como é o caso dos anfíbios, a borboleta também, tá certo? Todos os tipos de desenvolvimento, principalmente quando é na reprodução sexuada, direto ou indireto, isso vai gerar descendentes geneticamente diferentes, mais adaptados para as possíveis mudanças, tá bom? Bem, a gente tá vendo aqui uma reprodução chamada conjugação, que acontece em micro-organismos. Aí é um exemplo de bactérias. É um processo natural de transferência de material genético entre bactérias, que necessita de um contato físico. Por isso que está classificada como reprodução sexuada, que você vê, ó, existe esse caminho, esse canal. Você está vendo uma troca do material genético através desse pile, dessa ponte. Na reprodução nos fungos, a reprodução sexuada, vocês sabem os fungos, vocês estão vendo esse tem um chapéuzinho, né? Esse é um tipo de cogumelo de chapéu. Eles têm um corpo formado por hifas, que são estruturas filamentosas que se desenvolvem no subsolo, que ao sair para fora do solo vão formar o corpo de frutificação, onde você vê esse que parece um chapéuzinho. Esse corpo de frutificação é o que está do lado de fora. No chapéuzinho, vamos falar assim, que é o corpo de frutificação, onde fica o micélio, vai ser formado esporos, que vai liberar células reprodutivas, certo? Que vão entrar em contato com o solo. Esses esporos vão germinar abaixo do solo, formando estruturas que são as hifas. Quando essas estruturas alcançam a parte de cima, a parte de fora do solo, vão formar um corpo de frutificação até formar um micélio adulto, tá certo? Nas plantas como nas gimnospermas, que são aquelas plantas em que a semente vai ficar exposta, vai levar em consideração o fato de que as sementes não são protegidas por frutos, então elas vão ter os estróbilos masculinos e os femininos. Os estróbilos masculinos são chamados de microsporângios e os femininos de megasporângicos. E podem ser da mesma planta ou de plantas diferentes, certo? Eles vão produzir microscóporos por meio da meiose, passando a se dividir, originando grãozinhos de pólen, que o pólen, ao encontrar o gameta masculino, vai ter reprodução e, ao encontrar o gameta feminino, vai haver reprodução, ou seja, isso vai possibilitar, através da polinização, que eles consigam fertilizar ao mesmo tempo a mesma planta ou plantas diferentes, tá certo? Desenvolvendo uma porção masculina e uma porção feminina. Lembrando que nas flores, existem flores que vão ter apenas a parte feminina, que a gente chama de gineceu, e apenas a parte masculina,
que seria o androceu. Mas também existem flores que vão ter tanto a parte masculina como a parte feminina, tá certo? Nesse caso, a gente está vendo uma reprodução em que existe só a parte masculina e a parte feminina. O cone masculino aí, que é chamado, como eu já disse a vocês, de estróbilo masculino microesporângio e o feminino de megaesporângio. Você vê que a disposição das sementes é diferente. E que esses grãos de pólen vão poder fecundar a mesma ou poder fecundar plantas diferentes, dando origem ao quê? A uma germinação de semente e assim a uma nova plantinha, tá certo? Nos invertebrados, como vocês podem ver nesses aquáticos, o que acontece através de uma larva, essa larva, ela vai ser liberada no mar, como é no caso desses indivíduos, e a fecundação vai ser externa, vai ocorrer na água. Então, a liberação da árvore do óvulo vai encontrar a célula masculina, que também foi liberada na água. Eles vão se encontrar e depois elas vão se fixar. E é claro, vai ter aquele processo todo de metamorfose, para que possa chegar ao indivíduo adulto, tá certo? Interessante que existe exceção a essa regra, ou melhor, alguns representantes desses, até de molúsculos, já que a gente está falando de invertebrados que são da água, né? No caso os marinhos, os machos lançam os espermatozoides na água e a correnteza leva para encontrar o óvulo dentro da fêmea. Então, essa fecundação nesse tipo de molúsculo é interna, porque a água vai levar até a região onde vai ter uma fêmea e vai conseguir entrar até encontrar o óvulo. Nesse caso que a gente viu aqui na imagem, é uma fecundação externa, porque acontece fora do corpo do animal. Falando de fecundações diferenciadas, a minhoca é um animal hermafrodita, que ele vai ter os dois células masculina e feminina. Isso mesmo, ele é hermafrodita. Então, a fecundação dele vai ser cruzada. Então, ele vai fecundar a região masculina e feminina ao mesmo tempo, ok? Por isso, essa questão que vocês estão vendo que eles estão bem juntinhos. Lembrando que, nesse caso, é uma fecundação interna. Essa parte onde vocês estão vendo que ocorre a fecundação é o citelo. E onde vai haver essa bolsinha, essa parte diferenciada, é chamada de receptáculo seminal. Isso ocorre quando os óvulos estão prontos e os espermatozoides vão sair e vão encontrar com eles. Nessa parte aí que é o citelo, que é uma parte que não vai ter essa ondulação, como você pode ver. Vai sair um casulo, esse casulo, com o passar do tempo, irão sair os novos seres, tá certo? Na produção dos crustáceos, é possível verificar desenvolvimento direto em algumas espécies, como o lagostim, e indireto, como na maioria dos representantes. Aqui vocês estão observando uma espécie de caranguejo, lembrando que a reprodução deles é sexuada. Os machos depositam os espermatozoides nas fêmeas, que se encarregarão de incubar os ovos. Você vê que o macho ele tem as garras muito mais desenvolvidas do que a fêmea e também a questão do porte. E ao lado vocês também observam que tem a fêmea carregando os ovos, que gerarão futuros crustáceos, tá certo? Na reprodução dos aracnídeos, que estão incluídos as aranhas, os escorpiões, a reprodução vai ser também sexuada e interna. E se inicialmente o macho coloca os espermatozoides dentro de uma bolsa de seda, logo após introduz a bolsa cheia de espermatozoides no pódio genital feminino, com a ajuda dos pedipalpos, que são os apêndices articulados que os aracnídeos têm. E assim ocorre também a reprodução, tá certo? Os insetos são geralmente de sexos separados e possuem fecundação interna. Esta acontece quando o macho introduz o órgão copulador no aparelho reprodutor da fêmea, né, que é denominado espermateca, e lá vai acontecer a incubação do desenvolvimento dos pequeninos seres que vão sair.
Com relação a esse desenvolvimento, ele pode ser direto, indireto com metamorfose incompleta ou indireto com metamorfose completa. Aqui no caso, vocês podem observar um desenvolvimento, são traças, que é considerado direto. Nesse caso, sai do ovo um pequeno inseto com um corpo semelhante ao do adulto. Vocês não veem, mas a larva, ela vai ser ovo, depois ela fica jovem e quando ela tiver adulta, ela vai ter o quê? A mesma particularidade. Ela não vai mudar em nada, tá certo? Ela também pode passar por metamorfose completa, que o desenvolvimento aqui no caso é indireto. Esse tipo de desenvolvimento ocorre quando o ovo eclode e sai uma larva, uma lagarta, que vai, com o passar do tempo, crescer, vai fazer um casulo. Dentro desse casulo, denominado pupa, vai passar por uma metamorfose e assim sai um indivíduo adulto totalmente diferenciado de quando ele era o quê? Recém-nascido, tá certo? Então, ele passa por uma transformação completa. Tem também a metamorfose incompleta, que nesse caso sai do ovo uma pequena larva, denominada ninfa, que tem um corpo semelhante ao do adulto, mas não tem asas. Então, é o caso do gafanhoto, que quando ele é ninfa, ele não vai ter asas. Agora que você já assistiu essa videoaula, é hora de partir para o livro e resolver as atividades propostas. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.